A morte nos mangás costuma proporcionar algum tipo de encerramento e até fim do sofrimento em alguns casos. Mas algumas histórias decidem tirar até isso dos personagens. Elas criam destinos onde continuar vivo é a pior punição possível. E hoje eu quero passar por alguns exemplos de destinos piores que a morte nos mangás. Fire Punch se passa em um mundo congelado, um cenário pós-apocalíptico onde algumas pessoas nasceram com habilidades especiais. Nesse mundo, quase tudo está morto, comida é escassa, sobreviver é um esforço constante. Agni vive em uma pequena aldeia isolada, em condições extremamente precárias, ao lado de sua irmã mais nova, Luna. Ambos possuem habilidades regenerativas, mas a de Agni é absurda. Qualquer parte do seu corpo se regenera imediatamente, e é isso que mantém a vila viva. Para sobreviver, Agni corta o próprio braço, e sua carne é usada como alimento para todos. O braço se regenera e o ciclo recomeça. É cruel, mas é a única forma que eles têm. Até o dia em que soldados aparecem, eles não entendem a situação. Não vem um grupo tentando sobreviver, vem apenas canibalismo. O comandante do grupo possui um poder específico. Ele cria chamas que nunca se apagam, até que o alvo seja completamente consumido. Sem questionar, ele incendeia toda a aldeia. Agni vê todos morrerem, inclusive sua irmã. Mas algo dá errado. Agni não morre. Seu corpo continua se regenerando enquanto as chamas continuam queimando. A dor não para nunca. Por anos, Agni vaga em chamas, sem conseguir andar, sem conseguir pensar direito. Até que aos poucos ele se adapta e aprende a se mover com a dor, a caminhar e a fechar a mão em um punho. É daí que vem o nome do mangá, Fire Punch. Em Yu Yu Hakusho, Mukuro se tornou uma das figuras mais poderosas do Makai. Sua força nasceu da violência, da sobrevivência e de um ódio que nunca teve espaço para ser curado. Com o tempo, ela aprendeu a conter essa raiva. Seus olhos ficaram mais calmos, mas em sua memória, o passado sempre retorna. Mukuro foi mantida como propriedade desde o nascimento por um yokai chamado Shikou. Ainda criança, Mukuro foi submetida a abusos constantes, físicos e psicológicos. Mesmo assim, continuava viva. Ainda muito jovem, Mukuro tomou uma decisão extrema. Ela jogou ácido sobre o próprio corpo, na tentativa de fazer com que Shikou perdesse o interesse nela. E isso funcionou. Ela é descartada e pela primeira vez, Mukuro chora, não de dor, mas de alívio. Anos depois, já como uma entidade temida no Makai, Riei descobre a verdade sobre o passado dela e faz uma pergunta direta. Ele a questiona porque Mukuro ainda deixa ele viver. Mukuro hesita. Ela guarda lembranças confusas, lembranças que ela acredita serem felizes. Afinal, por muito tempo, Shikou também ocupou o papel de pai. Existe afeto ali, ou pelo menos a ilusão dele. É então que Riei decide agir. Usando uma das plantas de Kurama, ele captura Shikou e o transforma em algo que mal pode ser chamado de vida. O corpo entra em um estado vegetativo, os músculos se atrofiam, ele não consegue se mover, mas também não morre. A planta impede a morte e mantém a consciência do hospedeiro. Ele sente dor, sente o tempo passar, sem jamais alcançar o fim. E durante esse processo, Riei descobre algo ainda mais perturbador. As lembranças felizes que Mukuro guardava não eram reais, eram memórias implantadas, criadas para garantir que se ela escapasse, nunca buscaria vingança. Shikou não tentou controlar apenas o corpo de Mukuro, mas também a forma como ela lembraria dele. No fim, Riei entrega dois presentes, a verdade e Shikou ainda vivo naquele estado quase vegetativo. Agora Mukuro entende tudo, e é ela quem decide o destino final. Shikou não está apenas preso à planta, ele está à mercê de Mukuro. Ela pode torturá-lo, pode parar, pode recomeçar e ele nunca vai morrer. Shikou é condenado a continuar vivo, enquanto sua vítima decide, por toda a eternidade, quanto sofrimento ele ainda vai receber. O abismo de Made Abyss é dividido em camadas, cada uma mais profunda, mais misteriosa e mais perigosa que a anterior. Descer é possível, subir cobra um preço. Quanto mais fundo alguém vai, mais severas se tornam as consequências físicas e mentais de tentar voltar. É nesse cenário que entra Bodred, um cientista obcecado pelo avanço do conhecimento, e para ajudar nisso, ele sequestra crianças órfãs e as usa como cobaias em experimentos com o abismo. Entre elas estão Nanate e Michi. Para Nanate, Michi era tudo, era seu maior tesouro, mas durante um experimento, algo dá muito errado. Michi é transformada em uma criatura monstruosa, seu corpo se deforma completamente, mas ela não morre, ela se torna imortal. E sem poder falar direito, sem manter a sua forma humana, Michi continua sentindo dor, e Bodred continua usando isso. Ela é submetida a novos experimentos, sendo mutilada e submetida a todo tipo de crueldade. E, eventualmente, Nanate consegue fugir com Michi, e desde então Nanate tenta de tudo para libertá-la desse sofrimento eterno. Métodos que deveriam ser fatais, mas nada funciona. Cada tentativa falha apenas prolonga a dor de Michi, até que Nanate encontra Reg, e pela primeira vez surge a possibilidade real de pôr fim àquele sofrimento.
Zael Aporro era um espada, um cientista obcecado pela perfeição e pela superação da morte. Um de seus poderes mais perturbadores era a capacidade de renascer no corpo do inimigo. Isso o tornava arrogante e confiante demais, já que não podia morrer em teoria. Até ele enfrentar a Mayuri. Durante a luta, Mayuri injeta nele uma droga especial, uma substância que amplia absurdamente a percepção dos sentidos. Para Zael Aporro, um único segundo começa a parecer uma eternidade. Cada sensação se estende por séculos. Mayuri então, lentamente perfura sua mão e então seu coração. O sofrimento dura tanto que o espada começa a esperar ansiosamente por sua morte, vendo ela como um alívio. Guts nasce em meio à morte. Ele é encontrado ainda bebê, embaixo do corpo enforcado de sua mãe. A mulher que o resgata e o cria morre pouco tempo depois, vítima de uma doença. E o homem que assume o papel de pai nunca deixa Guts esquecer que ele é um problema. Alguém que traz má sorte, o culpado por tudo que deu errado. Esse mesmo homem vem de Guts ainda criança, e ele sofre abusos que marcam sua vida para sempre. Guts, quando descobre, acaba matando essa figura paterna e foge. É só depois disso tudo que ele encontra o bando do Falcão. Ali, pela primeira vez, ele tem amigos, reconhecimento e vitórias. Ele se apaixona por Casca, mas Guts decide buscar um sonho próprio, ao invés de viver à sombra do sonho de Griffith. A saída de Guts leva Griffith a cometer um erro grave, que resulta em sua prisão e em anos de tortura. Quando Guts e o bando conseguem resgatá-lo, Griffith já não é mais a mesma pessoa. Consumido pela frustração, ele aceita uma proposta da mão de Deus. Em troca de poder absoluto, sacrifica todo o bando do Falcão. Guts vê seus amigos sendo devorados e assassinados sem chance de defesa, e testemunha Griffith, agora Phantom, ferindo Casca de forma irreparável bem diante de seus olhos. Guts e Casca sobrevivem por um milagre. Eles são resgatados por Skull Knight, mas recebem a marca do sacrifício, que é basicamente uma condenação eterna. Demônios são atraídos até eles onde quer que estejam. Além disso, Casca entra em um estado mental infantil como um mecanismo de defesa contra o trauma. Ela não reconhece Guts e sua presença a assusta. Guts sobreviveu à infância, sobreviveu ao inferno, mas perdeu tudo o que mantinha de pé. E agora, mesmo que a mulher que ele ama esteja viva, ele não consegue alcançá-la. Hidan é seguidor de uma religião extrema bizarra em seu poder e a imortalidade. Em combate, ele usa rituais macabros. Quando ele obtém o sangue do inimigo, ele se torna uma espécie de boneco de voodoo vivo. Tudo que ele faz contra si mesmo é transferido para o oponente. Ele ainda sente a dor, mas ele não pode morrer. Foi assim que ele matou Azuma. E Shikamaru não esquece disso. Em sua busca por vingança, usando muita estratégia, ele imobiliza Hidan, explode seu corpo e deixa apenas sua cabeça intacta. Então, enterra a cabeça de Hidan no território do clã Nara, um local protegido onde ninguém jamais irá encontrá-lo. Hidan não morre, ele fica consciente, imóvel, enterrado para sempre. Depois de ver esses exemplos, fica claro que o terror não tá só na dor, tá na continuidade. Em histórias como essa, a morte não é o pior destino, o pior é não ter fim. Agora eu quero saber de você, qual desses destinos você acha o mais cruel? E quais outros personagens você acha que mereciam estar nesse vídeo? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. E é isso, valeu!